Vamos cuidar bem da vida e alimentar a esperança. Só o milagre do amor pode curar toda dor. Vamos cuidar bem da vida e alimentar a esperança. Só o milagre do amor pode curar toda dor. Meus queridos e queridas, iniciamos bem o mês de junho. Aqui em Aparecida, friozinho, você veio rezar e sente-se acolhido no coração da Mãe Aparecida. E sente-se acolhido no coração de Deus. Sente-se acolhido, porque aqui é um lugar de muita fé, porque as pessoas que aqui vêm, trazem a sua fé, e a fé parece que fica no ar, um lugar que a gente se sente bem, um lugar que a gente faz uma experiência forte de Deus, e Nossa Senhora é que ajuda a gente a fazer essa grande experiência, porque ela é a nossa grande intercessora. Hoje, para começar o mês, nós celebramos, como vocês viram, São Justino. Por isso a cor litúrgica é vermelha, porque ele foi um mártir, ele doou a sua vida, deu o seu sangue como testemunho de Jesus. É logo no começo das primeiras comunidades, ali pelo ano de 100 e pouco, ele ouviu falar de Jesus. E ele era uma pessoa que gostava muito da filosofia, e ele criou muitos argumentos para ajudar a entender a fé também a partir de argumentos lógicos. Então, uma pessoa que lidou com pessoas sábias, ajudou a fazer aquela base para o cristianismo que estava nascendo. E ao mesmo tempo, ele dava testemunho daquilo que ele estava pensando, daquilo que ele estava vivendo, ou seja, a sua fé se tornou prática de vida. Isso aí incomodou muita gente, e ele foi morto, decapitado, cortaram a sua cabeça. Então a gente lembra de pessoas assim, que se tornaram santos, que mostraram para nós e mostram ainda um caminho, a coerência com a fé. Coerência com a fé até as últimas consequências. E do sangue dos mártires, a igreja se torna mais vigorosa, se torna, vamos dizer assim, mais densa, mais forte, mais promotora do Evangelho, da mensagem de Jesus. E nós somos gratos a todos esses que vieram antes, que fizeram história, que deram testemunho e que deixaram uma solidez na base da nossa igreja. Então hoje nós rezamos para este São Justino, que a gente nunca ouviu falar direito, né? Não é um santo assim tão conhecido, tão popular, mas é um santo que doou a sua vida pela causa do reino de Deus. Ao olharmos o evangelho de hoje de São Marcos, que é muito bonito, que fala da vinha, é uma imagem bonita e ao mesmo tempo é uma imagem muito concreta, e Jesus usa dessas imagens concretas para ajudar as pessoas a entender. E ele falou com aquelas pessoas de cabeça dura para ajudá-las a entenderem o caminho, e ele fala a nós também hoje. Na Bíblia, se vocês olharem, quando se fala de vinha, a vinha é aquele sinal da vida que Deus planta com carinho, é sinal do mundo criado por Deus,
é sinal do povo que Ele ama, é sinal da nossa própria existência. E aí Deus pode ser olhado também como aquele agricultor paciente, né? Que cuida da terra, que tira aqueles ervas daninhas, Ele planta, Ele cerca, Ele cuida, Ele agoa e Ele espera. E Ele não age com pressa, Ele deixa o milagre da vida, da história acontecer a seu tempo. Deus, ao ser comparado com esse agricultor que cuida da vinha, Ele mostra para nós que nada na vida deve ser tratado de qualquer jeito, tudo deve ser tratado com carinho, com respeito. E Deus cuida dessa vinha com carinho, com respeito, para que ela possa produzir frutos. E essa vinha, ela pode ser entendida hoje como tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, em nossas vidas, os grandes presentes que Deus coloca para nós. Por exemplo, nossa família pode ser considerada uma vinha, nossa comunidade, uma vinha, nosso trabalho é uma vinha, a igreja é uma vinha, a criação do mundo, tudo que existe, a criação que nos é dada como presente, a vida é uma vinha, a vida das pessoas é uma vinha. E aí a pergunta que fica, e que serve para você, para mim, para nós todos: como nós estamos cuidando desta vinha? Como? E aí a gente olha no fundo desse evangelho, né? Que Jesus vai mostrar que existem agricultores maus. Como existem pessoas boas, existem também pessoas que não são boas. Quem não é bom é considerado uma pessoa má. E os agricultores desse evangelho eram maus. Por quê? Porque eles receberam uma vinha. E eles tinham uma missão: cuidar da vinha. Mas aqui há um detalhe importante desse evangelho que provoca a nós todos. Esses agricultores que eram maus, eles passaram a cuidar da vinha que lhes fora confiada como se fossem propriedade deles. Então eles criaram posse absoluta do que foi confiado a eles. Então eles se fecharam com aquilo. É o egoísmo. E o egoísmo chegou a tal ponto que eles não quiseram repartir o que era combinado, os frutos. Parte do fruto para quem confiou a vinha, parte do fruto para eles. Quiseram ficar com tudo. É o egoísmo. E ainda, quando foi enviado os emissários, que são os servos, para negociar, para lembrar da partilha, para lembrar que a vinha não era deles, eles rejeitaram os servos. Rejeitaram o primeiro, rejeitaram o segundo, mataram o terceiro. E aí, o filho do dono da vinha foi enviado. E eles ficaram de forma assim, mais gananciosos ainda. Vamos matar esse aí porque ele é o filho, é o herdeiro, e aí a gente vai ficar com tudo. Egoísmo falando mais forte. E mataram esse também. Isso continua muito atual no mundo de hoje, né? Porque é uma parábola um tanto quanto dura, mas ela nos ajuda a enxergar uma verdade que atravessa a história. Sempre que o ser humano, a pessoa humana, se esquece que a vida é um dom e começa a agir com posse, com ganância, com violência, com egoísmo,
acontecem essas coisas. Quando alguém usa o poder para humilhar, a vinha é ferida. Quando alguém coloca o dinheiro acima de tudo, o dinheiro, quando ele vale mais do que a dignidade, a vinha é ferida. Quando a família se destrói, a vinha é ferida. Quando as pessoas são tratadas como um problema, principalmente os pobres, os que estão à margem da sociedade, a vinha é ferida. Quando a natureza é explorada sem limite, a vinha é ferida. E quando a fé se torna aparência, quando a fé não produz misericórdia, quando a fé não produz a caridade, quando a fé faz com que a gente fique fechado em nosso mundinho, a vinha é ferida. Então o Evangelho hoje tem uma palavra dura e uma catequese muito bonita de Jesus para mostrar para nós que o pecado não é uma falha individual escondida dentro do nosso coração. O pecado aparece nas relações, o pecado aparece nas estruturas, o pecado aparece no modo como nós lidamos com as situações. O pecado aparece quando nós não cuidamos daquilo que nos foi confiado, quando usamos as coisas que não nos pertencem e quando queremos as coisas tudo para nós. A vinha é de Deus. Onde você trabalha, a propriedade que você tem é uma vinha, ela é de Deus, porque você vai passar, a vida é passageira. A sua comunidade, ela é de Deus, você vai passar, todos nós vamos passar. A igreja é de Deus, nós vamos passar, mas Deus nos dá tudo isso como se fosse nosso, para que possamos cuidar e cuidar bem, e cuidar de tal forma que a gente possa não se fechar em cima daquilo que nós temos, mas abrirmos para que outros também possam usufruir daquilo que nos foi confiado para podermos cuidar. Quando a gente se fecha em cima do que nós temos, tudo fica mais difícil, tudo fica muito duro, tudo fica muito rígido, tudo fica muito fechado. Agora, quando a gente se abre e abre o que nós temos, para que outros também possam usufruir, possam ser beneficiados, possam se tornarem mais felizes, possam sentirem menos dores, menos necessidades, se torna tudo muito mais fácil. É o que Jesus vem dizer para nós aqui neste Evangelho. Tudo o que existe é uma grande vinha, e é Deus que nos dá essa vinha, para que a gente use da melhor forma possível, mas de forma aberta e não fechada. Por isso nós pedimos a graça hoje de dizer não ao egoísmo, não ao fechamento, não a essas coisas que faz com que a gente brigue com os outros para ter mais posse. É preciso viver o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho é essa partilha. O centro do reino de Deus anunciado por Jesus está na partilha. Ele não guardou o reino para ele, ele quis partilhar conosco. Ele não guardou a ressurreição só para ele, ele quis partilhar a sua ressurreição conosco. Por isso nós dizemos, ele está no meio de nós, ele caminha junto conosco, ele vai nessa estrada da vida junto conosco. Então nós pedimos hoje, de modo muito especial,
a mãe de Aparecida, para que ela interceda por nós, para que ela provoque a cada um de nós, para que sejamos bons cuidadores da vinha que Deus nos pede para cuidar. E quando vier o empregado enviado pelo dono da vinha, que é Deus, quando vier o mensageiro do dono da vinha, que a gente não faça como esses agricultores maus, bater num, espancar o outro, quebrar o outro, matar o outro. Não, vamos estender a mão. A mãe Aparecida é a mãe que provoca nós todos a sermos gente que saiba cuidar do que é da gente, porque o que é da gente é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.